vídeo, eu acho que os dois têm que ficar reto. Assim, ó. Acho que tá se metendo demais. Você Vai. é louco, não consegue. Oi, gente, tudo bem? Bom, gente, nesse vídeo a gente vai falar sobre bebida. Mas sobre bebida no sentido de quando a gente parou de beber. Eu e o Marco, a gente sempre, assim, quando a gente se conheceu, a gente ia em barzinho, muito, né? Eu ainda estava na faculdade, então a gente ia em barzinho, eu ia pro barzinho com o pessoal da faculdade, sempre saía de final de semana. Então a gente sempre estava bebendo. E eu já tinha um hábito, porque já vem de família. Toda a minha família, assim, bebe, diga, meu pai, minha mãe que sempre bebeu muito pouco, quase não bebe. Mas meu irmão bebe, minha irmã bebe, eu também sempre bebi, quando saía, assim, e mesmo antes do Marco, quando eu era solteira. Então, assim, a bebida sempre esteve presente na nossa vida. E o Marco a mesma coisa, né? Sim. Que você bebe desde quando? Desde sempre? Desde... Desde que eu nasci, mentira. Sim. Sim? Sim. Não. Já nasci bebendo, né? E o Marco sempre bebeu também, desde mais novo. E também já vem da família, dos tios, todo mundo se reunir para beber. Tudo que leva a uma comemoração tem que ter bebida, parece, né? Eu parei de beber e eu bebi muito já também, muito mesmo, tá, gente? Não tô falando isso com orgulho, não, muito pelo contrário, eu tenho até um pouco de vergonha de falar isso. Mas é que eu acho que depois que a gente vai se curando de tudo, a gente... faz parte do nosso passado, né? E quando a Laurinha nasceu, quando eu engravidei, que a Laurinha nasceu, como eu acho que eu não nasci muito pra beber, porque às vezes eu bebi e passava um pouquinho da conta, assim, eu não queria perder o controle, eu não queria estar fora de mim, sabe? Eu não queria estar mais ou menos alegrinha, não. Eu sempre falo que desde que a Laurinha nasceu, Laura não corre riscos. Então eu não ia colocar ela em risco de forma nenhuma. Então quando ela nasceu, eu já comecei a beber muito pouco, até que eu falei, não vou beber mais. Não quero beber mais, porque a Laura é criança, é um bebezinho, é pequenininha, mesmo quando ela vinha crescendo já. Falei, não vou beber mais. E parei mesmo, completamente de beber. O Marco continuou bebendo, né? Tomava uma caipirinha, final de semana. Mas a bebida nunca foi um vício pra gente, né? Porque a gente bebia final de semana, sexta, sábado, domingo quase praticamente já nem bebia mais, mas não era assim um vício. Mas final de semana era regrado com uma bebidinha, né? Cervejinha, uma caipirinha. Mesmo quando não saía, não, tá calor, vamos tomar uma cervejinha. Já era hábito, né? Era um hábito, né? Assim, final de semana parece que tinha que beber. Se vai sair, se vai se reunir com o pessoal, sei lá, reunião de família, vai no almoço, tem que beber. E eu lembro de uma amiga, que é a Andréa, que eu gosto muito, que ela falava assim, ela nunca bebeu. Eu olhava ela quando a gente saía assim, ela falava, não precisa beber para me divertir. E eu, ao contrário, eu tinha que beber para me soltar um pouquinho. E aquilo que ela me falou, sério, me tocou tanto. Eu falei, cara, realmente, né? Que legal, eu não preciso beber para me divertir. E, gente, só lembrando que nesse vídeo a gente não tá criticando ninguém. Gosta de beber. Gente, a gente não tá criticando ninguém que gosta de beber nem nada, até porque assim, a gente não pode criticar uma coisa que a gente fazia. Né? Mas a gente percebe assim, como parece que está envolvido, parece que você só está bem ou só está alegre, ou o ambiente muitas vezes, para muitas pessoas, só está legal se tiver bebida. Se não tiver, não tá. Tem até não é como que fala, um bordão, sei lá o quê, tipo, eu bebo socialmente. Mas que negócio mais ridículo, eu bebo socialmente. Não, a pessoa quer dizer que ela bebe pra não ficar bêbada, né? Ela bebe conversando. Acho que só pra fazer uma social, não existe isso. É como sua amiga, isso. Ah, sim, como entendi sua o que você amiga tá querendo disse, falar, entendi, É verdade, não faz sentido, né? Você não precisa beber pra se socializar. Mas o pior é que muita gente pensa assim. Exatamente. Eu conheço pessoas que, assim, se não beber, cara, nem sai, assim, nem sai, porque não vai rolar, não vai conversar, não vai fluir a coisa. Aí a impressão que eu tenho hoje, que a gente não bebe mais e que a gente, assim, tá realmente com uma cabeça diferente, é que, cara, a vida das pessoas é em torno da bebida. Parece que a alegria daquele momento é a bebida. Não é o momento, não são as pessoas, é a bebida. Não dá essa impressão? Até no começo, quando a gente parou, a gente via umas críticas, assim, não assim, crítica
Assim, querendo, assim, mas assim, tipo assim, uma gozação, tirar um barato. Assim, Até hoje! ah, você não bebe mais, que triste. Puxa vida. É incrível! Em vez das pessoas ficarem felizes, né? Ah, sua tia, Sim, lá de São sim. José, foi linda. Ela falou assim, nossa, que demais que vocês não bebem mais e não sei o quê. E assim, em vez das pessoas ficarem felizes, elas ficam preocupadas porque você não tá bebendo. Que loucura isso, né? Em vez das pessoas ficarem orgulhosas e, puxa, caramba, que legal, eles não bebem mais. É tão associado a uma coisa boa beber, a momentos de alegria, que eu me sinto um ET muitas vezes quando eu falo que eu não bebo. Todo mundo fala, mas nem um vinhozinho, nada. Tipo assim, que vida que você tem, né? Quando nós estávamos nessa transição Peraí, deixa eu passar. Paramos de beber, sim, mas às vezes sentia aquela faltinha de uma cervejinha, um calorzinho. Mas aí a gente partia para o quê? Não comprar cerveja Com normal, álcool. A tradicional. gente pegava sem álcool. A gente comprava o zero álcool. E tomava e a gente, nossa, que gostoso tal. A gente... Mas depois, passando o tempo, a gente... Não dá mais nem vontade. Nem zero álcool, a gente fala, mas não tá agregando em nada isso. Foi uma coisa muito assim, a gente também por saúde, porque a gente sempre associou boa alimentação, bons hábitos. Eu e o Marco, a gente sempre se preocupou em estar fazendo exercício físico, se preocupou com uma boa alimentação. Também, isso também, né? Sim, por esse lado também. Mas aí a gente começou ainda a ver mais espiritualmente, assim, como é importante não beber, como a gente fica vulnerável realmente quando a gente bebe. Né? Tem essa questão também, né? O espiritual é muito forte quando a gente bebe, infelizmente, né? E ao mesmo tempo, hoje em dia a gente fica feliz, né? Embora a gente ainda escute isso e a gente nem liga. Assim, a gente leva na brincadeira como todo mundo, né? Porque tem que levar na brincadeira, né? Não vai se ofender também por isso. E não é regra geral, né? Assim, pessoas que bebem e continuam. E fica bem. Coisa. Mas e tem pessoas que bebem e a gente vê um monte de coisas, tragédias que acontecem por aí, dirigindo, brigas, e um monte de coisas que só traz coisa ruim, né? Porque você não tá no seu eu. Por mais que você diga, não, eu não tô bêbado, e você vê que a pessoa, tem gente que realmente que bebe bem e fica bem, não fica bêbado. Mas ela não fica bem, realmente. Ela tá com alguma alteração. Você não tá normal a partir do momento que você tá colocando álcool no teu corpo. Por mais que você já esteja tão acostumado, você não tá no teu normal. Então, assim, é tendencioso sim que você faça uma besteira, é tendencioso sim que você fale uma coisa que você não queira. Então, assim, não adianta. É que a bebida é vista como uma coisa boa. As pessoas usam como uma coisa boa. Se é pra comemorar, tem que ter uma bebida. Se é pra festejar, se é pra soltar as mágoas, se é porque tá pé da vida, porque tá de saco cheio, ou porque quero desestressar. Tudo é motivo pra beber, né? Vamos tomar uma cervejinha agora pra comemorar? Pra comemorar? Pra comemorar o vídeo? Vamos tomar uma cervejinha? A gente tá bebendo cerveja não, tá? Só lembrando, a gente tá tomando um chazinho aqui. Mas é isso, gente. A gente começa a perceber, assim, que realmente a gente tá mudando muito, né? Às vezes eu não sei se é a idade, mas acho que não, porque a família da gente é tudo mais velho, todo mundo bebe. E tá tudo bem, tá, gente? Pra quem bebe, pra quem tá tudo bem, é bem resolvido com isso, tá tudo bem, tá? Quem somos nós pra estar criticando? Não é essa a intenção do vídeo, realmente. Mas é de mostrar como as pessoas colocaram assim, é estranho você não beber. As pessoas parecem que é tudo ao inverso, né? E você pode reparar que, mesmo com a nossa parada, tanto do lado da sua família como da minha família, Ninguém até parou. hoje, todo mundo continua bebendo. Só a gente. Só dá isso não. E assim, a gente no começo ainda era meio esquisita, a gente ainda se sentia meio um peixe fora d'água, né? Ai, é que a gente não bebe, meio sem graça ainda de falar, cara, não, eu não bebo e pronto, acabou, né? E eu saio, eu me divirto, e eu tô lá no meio da conversa, a gente dá risada, tudo, mas eu não quero beber, é uma opção, né? E tá tudo bem, tem que entender os dois lados. E quando né? a gente ia pras festas, alguma coisa assim, a gente levava a nossa cervejinha sem álcool. Era. Né? Aí o pessoal tirava com a gente também. Mas o gostoso é o álcool da cerveja. E eu falava, não, eu penso o contrário, porque como eu sempre gostei do gosto da cerveja,
Eu nunca fui estar bebendo um monte de coisas, não. Mas a cerveja eu gostava. E eu gostava da cerveja forte. E algumas cervejas, realmente, mesmo zero, ela tem, se for de garrafa, ela tem um gosto forte. Eu falava, não, eu gosto de beber pelo gosto, não pelo álcool. Mas todo mundo falava, né? A coisa mais natural, mas que sem graça. Que graça tem beber? Então, a graça em si é você ficar alcoolizado. É isso que eu entendo, né? Exatamente. É que ninguém vai falar isso. Não, eu quero o álcool. Porque se a gente ouvir a pessoa falando, ué, mas o gostoso é o álcool. Então, se toma uma cerveja sem álcool, não tem graça, né? Então, o intuito é o álcool, né? É que ninguém vai falar isso, né? Ah, sim. Vamos usar o motivo da comemoração e não do álcool. Mas é isso, tá, gente? Pode chamar a gente que a gente vai. A gente não vai beber, mas a gente vai curtir, a gente vai se divertir. Porque a gente não precisa do álcool pra isso. Entendeu? Principalmente quando a gente tá bem, assim, com a gente mesmo, sabe? Um com o outro. Não é um problema, né? E o Marco demorou muito ainda a deixar de beber, né? Sim. Eu falei, não vou beber mais. Mas não me incomodava ele beber. É lógico que eu gostaria que ele não bebesse mais, mas eu bebi a vida inteira. Por que eu ia me incomodar com ele estar bebendo? Até quando você parou, eu ainda continuava bebendo. E finais de semana foi daquele copo gigante de caipirinha. Era sagrado. No final de semana, tá fazendo as coisas em casa, ouvindo uma música, tinha que ter um copo de caipirinha, né? Exatamente. E é isso. A gente ainda continua sem beber. Nossa família continua bebendo e não tem problema nenhum. O importante é cada um, é o momento de cada um também. E eu acho que isso é engraçado. Hoje em dia eu percebo que a gente é mais respeitado quanto a isso. Né? Eles não bebem. Não, mas a Nila e o Marco não bebem. Às vezes até brinca, eles não contam porque eles não bebem. Né? E hoje em dia a gente é bem resolvido com isso. Não tem problema mais. Né? Realmente a gente não bebe. E é isso, gente. Só tenham essa visão, assim, né? De que você não precisa realmente do álcool para comemorar, para ser feliz e menos ainda para se soltar. É quando você percebe, então, que você não é você mesmo. Se você precisa do álcool para se soltar, cara, você não é você mesmo, então, quando você tá bebendo. Não faz um sentido? Uhum. Sim. É isso. Algo mais acrescentando? Não? Vamos tomar uma. Beijo pra vocês. Tchau, gente. Até mais.